Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Vamos começar esse bom dia com dois assuntos que nós estamos em cima desde a última sexta-feira. Marrone e Thales Magno, duas possíveis vendas que o Vasco poderia fazer. O presidente Alexandre Campelo, José Luiz Moreira, nós tentamos falar com ambos durante todo o final de semana, não conseguimos. Mas o presidente Alexandre Campelo ontem à noite deu uma entrevista na Super Rádio Tupi, confirmando exatamente aquilo que, primeiro, em relação a Marrone, trouxemos também ontem à tarde no nosso Expresso. A situação de Marrone é a seguinte: Marrone já está acertado com o Atlético Mineiro. Questão salarial, não há nenhum problema. Marrone quer realmente seguir um outro caminho, ter mais estabilidade. Hoje a situação no Vasco não traz nenhuma segurança a esse menino, que não se sabe se vai decolar mesmo. O Vasco tem 70% do passe do jogador, o Volta Redonda tem 30%. Mas a situação está emperrada por um aspecto muito importante, a forma de pagamento. O Atlético fez uma proposta inicial, como nós informamos na última sexta-feira, abaixo de 3 milhões de euros. O Vasco, obviamente, não quis. O Vasco pediu 4 milhões de euros. O Atlético Mineiro poderia chegar aí no máximo a 3,5, 3,8, já incluindo comissão e tudo mais. Nesse caso, o Vasco receberia esse valor pelos 70%. Mas o Atlético quer parcelar. Dá 50% agora, 25% no final do ano e 25% no meio do ano que vem. O presidente Alexandre Campelo fala sobre essa proposta, sobre a negociação, que tem o dia de hoje como mais um capítulo, e fala exatamente aquilo que nós abordamos ontem, a possibilidade de um adiantamento dessas duas parcelas que vão ser vencendas mais à frente por um acordo com o BMG. Ele não vai dizer do BMG claramente, mas é uma sugestão para que o BMG, que é parceiro do Vasco e também do Atlético Mineiro, possa fazer o adiantamento. E aí o Vasco tem o dinheiro todo nesse momento em mãos, o que seria muito importante. Vamos ouvir então o presidente Alexandre Campelo, que falou ontem na Super Rádio Tupi. Nós tivemos uma proposta assim do Atlético, estamos conversando. Tive uma conversa na sexta-feira com o Alexandre Matos e com o próprio presidente Sérgio Sete Câmaras. Tem algumas questões que nós divergimos, mas vamos voltar a conversar na segunda-feira, foi isso que ficou acertado. Negociação é negociação, né? Você tem uma proposta, você coloca a tua posição em relação à proposta, faz uma contraproposta, ou se conseguir algum mecanismo que o dinheiro entre nesse primeiro momento. Não adianta, foi o que eu disse para a direção do Atlético, não adianta eu vender o jogador e não ter, nesse momento, os recursos para aquilo que a gente tem de maior dificuldade, que é sabido, que é a questão financeira. Então, se não vai me beneficiar financeiramente, eu já vou perder esportivamente, né? Então não seria negócio. Então, para que a gente venda o atleta, é importante que a gente tenha algum benefício financeiro. Mas ontem também nós informamos o seguinte: há a possibilidade de que o Vasco espere uma negociação com um clube de fora. Poderia pintar uma proposta por Marrone. Houve ontem uma confusão danada em relação a nomes, de que o Krasnodar, que tem interesse em Thales Magno, notícia que nós demos em primeira mão na última sexta-feira aqui no canal, o Vasco teria oferecido Marrone. Nada disso, gente. Precisa ter tranquilidade para informar as coisas. A situação de Marrone não tem nada a ver. Há uma possibilidade de uma proposta de fora pelo jogador, que aí pode ser maior do que essa do Atlético Mineiro. Se não pintar, hoje a informação é a seguinte: o Vasco vai vender Marrone. O Vasco não vai ficar com Marrone. Como eu já disse, Marrone quer sair, Marrone já tem tudo certo com o Atlético Mineiro e vai acertar com qualquer outro clube uma condição melhor, e o Vasco precisa da grana. Então hoje o que impede é o seguinte: se pintar uma proposta melhor à vista, o Vasco vende. Se não, o Vasco vai receber nesses moldes do Atlético Mineiro com o BMG, adiantando as parcelas que vêm à frente. Mas Marrone, a gente já pode dizer claramente aqui, dificilmente vai continuar no Vasco para o segundo semestre de 2020. Quanto à situação de Thales Magno, nós informamos aqui na última sexta-feira de que o Krasnodar, clube da primeira divisão da Rússia, virá com força total para fazer uma proposta pelo jogador. Nós tivemos mais informações. Na verdade, a proposta vai ser formulada por Vladimir Kashig, que é o homem que cuida do futebol do Krasnodar.
Há uma carta que já chegou ao Vasco há cerca de uma semana atrás com o interesse do Krasnodar. O Krasnodar não fez ainda a proposta oficial, vai fazê-lo, só demonstrou o interesse. O Vasco, a princípio, pediria 25 milhões de euros. O Krasnodar vai fazer a proposta, que pode girar entre 12 à vista, mais 6 milhões até o final do ano, ou 12 de euro à vista, mais um percentual para o Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco tem 85% do passe. A proposta vai ser oficializada ou hoje, ou amanhã, ou mais tardar na quarta-feira. Mas ainda não houve proposta. Na verdade, essa carta chegou para o Vasco, para o presidente Campelo. Ele fez essa carta chegar à família de Thales Magno e também ao empresário do jogador Carlos Leite. O Carlos Leite procurou a família do Thales Magno e eu ontem pude conversar com o Carlos, seu Carlos Magno, que é pai de Thales Magno, que deixou bem claro para mim. A família decidiu, não queremos nesse momento ir para a Rússia. Ficamos lisonjeados, felizes com a possibilidade. É claro que seria uma grande chance, mas há sim a intenção de um plano de carreira para um país onde Thales não vai ficar provavelmente tão sumido. E aí eu perguntei, mas e uma proposta, se os caras chegarem aos 25, 30? A princípio nem assim Thales vai aceitar. Thales conversou muito com o Lucas Santos, o Robinho, como eles se falam. Lucas Santos esteve ano passado na Rússia. Disse que foi muito bem tratado lá, que não há nenhum problema, como muitos chegam a apregoar. Mas é uma decisão da família, porque há possibilidade sim de outras ligas, tanto da Inglaterra como até de Portugal, também chegarem ainda esse mês de junho e darem uma proposta ao Vasco da Gama. E aí, sendo uma proposta maior do que aquela que o Krasnodar vai fazer, aí sim vai ser negociado. Mas mesmo que o Krasnodar chegue a um valor alto, a princípio, Thales Magno e família não querem ir e esse é o impeditivo do fechamento da negociação. O presidente Alexandre Campelo confirma toda essa história que nós contamos aqui desde a última sexta-feira, na entrevista que deu ontem na Super Rádio Tupi. Nós tivemos, de fato, uma sondagem, uma proposta, na realidade, mas que estava muito longe daquilo que o clube imagina e que também não era interesse do atleta de se transferir nesse momento para esse lugar. O atleta não queria também pensar nisso e para o Vasco não era interessante, o Vasco não o faria. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. A quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor em cápsulas, maravilhoso. E também em grãos, olha aqui, nosso Café do Alto maravilhoso. E com uma promoção, hein? Você entra no site cafedoaltooficial.com.br e usa o cupom com a palavra RENOVASCO e você ganha 20% de desconto para qualquer produto maravilhoso do Café do Alto. A quentinha do dia hoje é em relação à questão grana. O Vasco não divulgou oficialmente, vai divulgar provavelmente hoje ou amanhã, mas o mês de janeiro já começou a ser pago desde a última sexta-feira. Hoje, algumas situações envolvendo aí trâmites bancários e o Vasco deve pagar sim. Hoje, mais do que nunca, o salário dos atletas, funcionários do futebol, o janeiro deve ser pago. Eu sei que tem muita gente dentro do clube que vai dizer, nossa, essa notícia vai trazer uma confusão danada porque o funcionário fica esperando e às vezes não cai no dia, mas já há o dinheiro. O dinheiro já foi disponibilizado e graças ao trabalho do VP de futebol, José Luiz Moreira. Ele foi o responsável por buscar o dinheiro no mercado, correr atrás, cotizar, buscar assinaturas e conseguiu a liberação desse dinheiro, que vai pagar sim jogadores e funcionários. Já começou na sexta-feira, vai prosseguir provavelmente hoje e amanhã, e aí os funcionários do futebol e os jogadores vão receber também um salário nesse ano de 2020. Foi a quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto, maravilhoso em cápsulas, aroma, pureza e sabor, vale a pena consumir. Não esquece, cupom RENOVASCO, 20% de desconto.
Nós falamos agora há pouco de grana na quentinha, do pagamento dos salários que deve acontecer. Vamos falar mais de grana ainda. O Vasco conseguiu um acordo finalmente com a empresa Biosanear, que vem trazendo muita dor de cabeça. Uma ação de mais de 21 milhões, ainda tem outras situações para serem acordadas, mas um primeiro acordo fechou em 4,2 milhões de reais. O Vasco reconheceu a dívida de 4,4, recebeu aí um abatimentozinho e já há um dinheiro já preso por acordo judicial que já vai ser liberado 3,8 milhões que já vão abater desses 4,2. E aí o Vasco depois paga os 400 mil. Essa ação está correndo na 42ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e precisa ser homologada pela juíza Kátia Silene. Mas, como eu disse, existem ainda outras situações envolvendo a Biosanear, o escritório Barreira, que o Vasco está tentando, através do seu jurídico, fazer acordos para que a situação não fique complicada, porque essas ações de área civil têm trazido uma dor de cabeça com penhoras, bloqueio de conta e o Vasco precisa muito resolver. Sócio torcedor, até o momento em que gravávamos esse vídeo, 75 mil, você está vendo aí, 75.599 associados. No contador geral, 168.310. Muita gente na dúvida, mas e aí? Já não deveria ter baixado? Não, porque são 10 dias. A renovação praticamente começou no dia 1º de maio. O Vasco vai esticar mais um pouquinho, mas se cair de 168.310 para muito, pelo menos 120, 110, não se assuste. É assim mesmo. O papel é, bora renovar, vamos aumentar isso. O Vasco trabalha com 80 mil até 100 mil sócios, com aqueles 30 que praticamente não vão se mexer, um ou outro em função de serem acordos que vencem por meses diferentes, mas nesse momento o Vasco já tem 30 mil mais 75, tem 105 mil. Quem vier agora vai ser lucro. Uma outra situação também, você está vendo aí da doação para o CT na quarta fase, 1 milhão para alcançar. R$ 72.256,50, 7%. E eu vou dar uma informação que vai provavelmente dar muita vontade de você doar para o CT. O Vasco assinou finalmente o contrato com a Lafayette, módulos habitacionais que vão fazer o CT do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tudo fechado, o Vasco já deu um adiantamento do dinheiro da doação do CT, já vai fazer o restante em permuta, ainda não sabemos se camisa, se placa de publicidade, mas a Lafayette já vai começar a colocar o cronograma para instalar, colocar os módulos habitacionais e aí fazer a estrutura física do nosso CT, que também já está com os campos tratando a questão de irrigação. A Greenleaf deve fazer o plantio de gramado mais para final de junho e início de julho, para aí sim, em julho, os nossos jogadores já terem um local, uma casa, o nosso CT, pronto para poder receber os atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para a gente concluir esse bom dia muito recheado, com muito prazer, trazendo informações para vocês, é o nosso trabalho, gente. A gente tem que correr atrás. Às vezes até as pessoas não gostam, desagradam, porque a gente liga para um, liga para outro, mas é o nosso papel, principalmente porque temos compromisso com o torcedor do Vasco da Gama. O Vasco deve ter essa semana já reforços daqueles 16 atletas que estão à parte, estão em quarentena em função da questão do exame positivo para a Covid-19. Completou-se na última sexta-feira o período de 14 dias. O exame foi no dia 22 de maio. Agora, no dia 5, os jogadores completaram a quarentena. Essa semana esses jogadores vão ser testados de novo, caso estejam livres, porque poderiam estar aí no meio termo. Fez-se no dia 22, vai que o jogador pegou 2 dias antes, de repente já tá bom. Vai que já estava no final, passou uma semana em casa, mas por precaução o Vasco preferiu segurar os 16. Mas de repente, essa semana, o Vasco já vai introduzir bola, em função até da liberação da prefeitura, para treinamentos nos clubes com bola, treinamentos mais em conjunto. A Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro liberou isso, o presidente Alexandre Campelo também afirmou isso ontem na Super Rádio Tupi. Com bola, mais gente deve participar e o Vasco deve ter diminuído, quem sabe, até os 16, mas pelo menos esse número, que não foi um número positivo, de 16 infectados pela Covid-19, deve diminuir. É uma boa notícia, sim, o Vasco tendo reforços no seu próprio elenco. Logo mais, a partir das 7h30 da noite, a gente vai ter uma live muito especial com 2 vencedores.
Clóvis Munhoz, o médico que ficou mais de 60 dias internado com a Covid-19 e que fez sábado 70 anos de idade. Ian Cleiton de Lima Racero, o Ian, ex-jogador do Vasco, que lutou contra um câncer no testículo, venceu e também estará conosco hoje à noite. Vai ser imperdível, um papo emocionante de amigos. Roberto Dinamite, Bismarck, eu estarei presente com o JP Escofano e o Emerson Rocha conversando com essas duas peças. Curta também o canal Atenção Vascaínos nas redes sociais no @avascaínos. E você que quer fazer parceria com o canal Atenção Vascaínos, mande seu e-mail, vascaínosatencão@gmail.com, sem cedilha e sem tio, e você vai conversar conosco, porque o nosso canal, quase chegando a mais de 113 mil assinantes, vai ser um prazer tê-lo aqui expondo a sua marca. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira, qualquer novidade a gente volta no Expresso na parte da tarde, mas estaremos logo mais na nossa live. Um abraço para todos, tchau turma! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.